No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais essa edição do Verbo Online. O programa de hoje está delicioso e muito saudável. Você vai ficar alimentado espiritualmente com o que o Senhor tem feito em nossas igrejas e ministério. Então, fique ligado, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro começa com uma tarde diferente lá em Vitória, no Espírito Santo. O departamento Na Medida Certa da igreja local promoveu um evento que misturou saúde, fé e evangelismo, o Training Day. Cerca de 140 pessoas participaram dessa tarde de atividades físicas ao ar livre. E o cenário não podia ser melhor, a praia. Além dos exercícios, os participantes também oraram e evangelizaram quem passava no local. Foi um momento de muita comunhão e propósito de colocar o corpo em movimento e o coração no chamado. E ainda em Vitória, no Espírito Santo, a igreja local lançou um novo projeto. É o projeto voltado para a saúde e o bem-estar das crianças, o Cuida de Ti. A iniciativa partiu do pastor Jorge Bisoni e tem o objetivo de estimular a alimentação saudável entre os pequenos e também formar uma geração consciente e preparada para cuidar do corpo, da alma e do espírito. Durante os cultos dominicais, as crianças estão recebendo uma ministração sobre alimento específico. O primeiro foi o ovo, destacando a sua importância nutricional, um verdadeiro marco de integração entre saúde e fé. Agora a gente segue para Arujá, em São Paulo, onde a Igreja Verbo da Vida local realizou mais uma edição da tradicional Noite do Yakisoba. Isso mesmo, pela primeira vez, já no novo espaço da igreja em Jordanópolis. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao evento. Depois de 2 anos de pausa, a programação retornou com foco na reforma do novo prédio. Mais de 1.000 vouchers foram vendidos e o evento se tornou em uma grande celebração de comunhão e unidade. Agora a gente segue para a capital carioca, lá no Rio de Janeiro, onde a Igreja Verbo da Vida Cachamorra promoveu um dia totalmente voltado para o despertar missionário. Os 3 cultos tiveram como foco a intercessão por Portugal, isso mesmo. Foram momentos de palavras inspiradoras, conscientização e oração intensa. Uma experiência marcante que reforçou a palavra declarada pelo apóstolo Bud Wright de que o Verbo da Vida vai para todas as nações. A gente encerra nosso giro com notícias da Igreja Verbo da Vida lá em Guaratinguetá, São Paulo. É que eles viveram dias poderosos durante a conferência Reino de Deus. O tema deste ano foi Tempo de Restauração. O evento foi marcado por muitas palavras proféticas e um chamado claro: viver o reino de Deus hoje. Foi uma verdadeira revelação sobre o prazer de Deus em cuidar dos seus filhos. A nossa entrevistada de hoje é Vivian Clark. Ela integra o departamento de música da igreja sede e também tem feito um trabalho muito relevante preparando mulheres para uma vida saudável. Vivian, bem-vinda ao Verbo Online. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigada, olá. E obrigada pela honra. Estou muito feliz de estar aqui, né, por esse convite. Já tenho acompanhado o Verbo Online há um tempo e tem sido um trabalho incrível essa oportunidade de falar sobre esse tema. Está sendo muito especial. Muito obrigada. Interessante que você tem uma formação bem distinta e você atua na área da música, através do louvor na sede, e também na área esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vivian, de que forma essas atividades elas se conectam e de que forma contribui para o corpo de Cristo. Tá certo. É bem especial falar sobre isso, porque a área da música está ligada ao meu chamado, né? Sim. É algo que já nasceu comigo. Então, desde criança tem registros, eu já cantando desde cedo, servindo na igreja local. Compõe também, né? Componho também. A música na minha vida, ela aconteceu, foram várias estações, né? A estação da gente compor bastante, a estação da gente viajar mais, a estação de liderar, a estação de só servir nos bastidores. Então, como comecei muito cedo e eu tive o privilégio de nascer num lar cristão,
cristão, então sempre estive inserida nesse contexto de igreja, servindo e trabalhando com música. Já a atividade física, isso nasceu depois, né? É a minha formação. Eu sou formada em educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício, porque é uma área que eu me apaixonei, saber como funciona por dentro mesmo, toda a questão hormonal. E aí, uma tá ligada com a outra, porque é a minha vida, né? Aquilo que eu descobri, o propósito para qual eu nasci. Agora, em relação a como a atividade física me ajuda na música, aí isso aí é fantástico, porque não somente porque é música, mas qualquer área que você vai trabalhar na igreja, que você vai servir, você precisa estar bem. Você está cuidando, servindo de outras pessoas, servindo a outras pessoas, e você precisa estar bem para isso. Então, quanto melhor você estiver mentalmente e fisicamente, melhor vai ser o seu trabalho, você vai poder inspirar outras pessoas e levantar outras pessoas, né? Se você estiver fraco, você não levanta nem a si mesmo, né? É verdade. De que maneira essa rotina, você tem uma rotina de treinos, não é? Você tem viagens para correr, interessante, você estava há pouco no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Correu uma maratona lá. Foi, 42 quilômetros. 42 quilômetros? Eita, que maravilha. Então, de que forma isso tem também fortalecido a sua caminhada ministerial? Existe uma coisa que eu comento muito com as minhas alunas, e quando eu também vou ministrar sobre o tema, é que a experiência da atividade física, especialmente a corrida, a gente vai falar de corrida aqui porque é a estação em que a gente está inserida agora, né? E eu também, com a assessoria de corrida, estou tendo mais experiências com a corrida. E é interessante que a corrida eu faço muito paralelo com a vida, né? A questão da intensidade, da resistência, de você suportar a dor, de você suportar o processo, aguentar o processo, se divertir no processo. Então, quando a gente fala de corrida, a gente pensa na vida, porque é assim também. Isso no ministério, na sua vida como mãe, como esposa, né? Você vai viver essas estações em que você vai precisar ser mais intensa. Isso acontece na corrida, são os treinos de intensidade, em que você faz tiros, você vai precisar ser mais veloz, vai empenhar mais força, explosão. E também na vida, né? Como mãe, como ministra. Então, sempre que eu estou correndo, eu estou lembrando da minha caminhada com Deus, na minha caminhada como esposa, como mulher, em que eu preciso aguentar mesmo, às vezes, calada, suportar, e que aquele peso, aquela dificuldade vai me tornar mais forte depois, e eu vou conseguir chegar no alvo, né? Na corrida e na vida. Então, tem tudo a ver. E assim, não puxando sardinha para a corrida, mas é muito especial. É um momento em que o corpo está trabalhando, a mente descansa, então você pode mais ouvir a voz do Senhor falando com você. Eu costumo dizer para as minhas alunas que enquanto elas estão correndo, a mente que está silenciando, o corpo está trabalhando, os meninos estão em casa ou na escola, você está longe do marido, está longe do trabalho, então é só você, algo que você está fazendo por você, para você, e que só você pode fazer, né? Então, é muito especial. Quem sabe aproveitar e perceber, né? Deus se movendo, a questão da respiração, que você começa a agradecer. Poxa, eu estou aqui, meus pulmões estão funcionando. Você começa a descobrir uma força que você achava que não tinha, né? É bem especial. Então, acaba treinando a mente também, né? Exatamente. Para mudar certos pensamentos, né? Muito. E uma curiosidade é que eu tenho recebido alunas com indicação médica, né? Para tratamentos mesmo de transtornos mentais, né? Transtornos alimentares, que está tudo ligado à mente. Então, elas têm chegado ao médico, disse que eu viesse correr, uma atividade física em grupo, ao ar livre, ao sol. Então, está tudo interligado. Você falou bem, citou a assessoria, né? Uhum. E por meio da assessoria, uma assessoria personalizada, né? Um método Vivian Clark, né? Assim? Uma metodologia particular mesmo. E por meio dela, Vivi, você tem inspirado muitas mulheres, não é assim, a valorizar mais a saúde, não é? Você tem inspirado essas mulheres a desenvolverem uma vida mais saudável. O que é que você tem percebido nessa troca por meio dessa assessoria? Primeiro que falar disso é lembrar onde tudo começou, né? Para você chegar a esse ponto de você inspirar, tem todo um processo, né? Eu tive que experimentar
essa vivência de como a atividade física ia me resgatar de algumas coisas para poder hoje estar recebendo mulheres. Porque você imagina na assessoria recebendo uma mulher que está passando por ansiedade, por exemplo, e nunca ter vivenciado isso. Não que seja bom ou que eu tenho orgulho em dizer em que em alguns momentos eu tive que lidar com a ansiedade, né, o medo bateu à minha porta, o ativismo, o cansaço mental. Então, como eu vivi, hoje eu posso receber a mulher, né, e gerar essa empatia, saber exatamente o que ela está sentindo, né? E elas percebem isso. Eu nem preciso contar a minha história, mas a unção mesmo acho que atrai, né? Eu, quando comecei a assessoria, eu não sabia que tipo de público eu ia atrair. Uma coisa eu tinha certeza, eram mulheres. Mas eu achava que poderia ser mulheres corredoras, ou mulheres mais jovens, ou mulheres mais velhas, mas o público, assim, acho que 80% que eu tenho atraído, e eu sei que é Deus mesmo que inclina, né? Essa mulherada para chegar, é mulher que está passando desafio nessa área, sabe? De depressão, de ansiedade, que precisa abrir a mente para o autocuidado, né? Para ter um tempo para si, entender que ela é importante também dentro do contexto da igreja, de casa, porque a mulher tem esse instinto maternal, então ela quer cuidar, ela quer fazer. Cuidar de todo mundo. Cuidar de todo mundo, mas esquece de si, né? E foi uma área em que eu falhei. Eu digo, vocês não precisam errar onde eu errei. Eu estou aqui para dizer, eu venci, né? A palavra me ajudou, o congregar, a minha liderança, quando eu passei por esses desafios. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. E a corrida é uma ferramenta poderosa, né? Porque são ganhos diários. Então, elas celebram cada ganho. Não caminhava nem 200 metros, aí agora corre, né? Nunca tinha colocado um tênis na vida, aí coloca um tênis, se arruma, né? Faz amizades. Então, é uma vivência bem, bem legal. Interessante que, sobre essa questão da assessoria, hoje esse grupo tem uma base de quantas mulheres? Aproximadamente 100 mulheres no presencial, e eu abri agora esse ano online, ainda está verdinho, engatinhando, mas a intenção é alcançar todo mundo. E como é que funciona esse modelo online? Desde o começo que eu lancei o presencial, eu recebi muitos convites, muitas propostas para o online, mas eu tinha um receio, abrir o online e ser só mais uma assessoria online. Eu não queria que fosse igual às outras assessorias, que você tem um treinador, ele vende a planilha de treinos e tá tudo bem. E assim, a cada semana, a cada 15 dias, ele pergunta, e aí, tá dando certo os treinos? É como uma receita de bolo, que eu te passo e digo, deu certo, né? Eu não queria que fosse assim, porque esse não é o meu propósito, né? Eu queria estar mais conectada com essas mulheres. Então, desde o começo que eu venho elaborando esse projeto, escrevendo ideias, aí guardava lá, e todo mundo me pressionando, vamos fazer online. Eu, gente, calma, eu não quero que seja de qualquer jeito. Poderia, eu já ter, assim, até falando da questão financeira, tá ganhando dinheiro com isso, né? Mas eu preferi esperar um pouco, porque eu quero conhecer a minha aluna. Se ela tá lá em Portugal, eu quero saber onde ela tá, se ela tá bem, o contexto que ela tá inserida, se ela tá enfrentando algum desafio. Eu quero ter esse contato mesmo do feedback pelas redes sociais, né? Um contato mais pessoal. Então, é desafiador o online, porque elas estão distantes de mim, não tem o grupo, mas quando elas conseguem romper, é lindo ver assim, o crescimento, o desenvolvimento delas. Então, resumindo, a assessoria virou um método, Vivian Clark, que pode ser replicado em qualquer nação. Você que está nos acompanhando aí também pode entrar em contato, né, Vivian? Como é que as pessoas, certamente, tem mulheres que já ficaram atentas a isso. Tem online, como é que faz? Eu tenho um Instagram, né? E é @vivian.clark com W. E lá tem um link na bio que vai direto para o meu contato pessoal. Então, eu deixo lá mesmo aberto, para quem quiser falar comigo. Para saber sobre tudo, não só para saber valor e tal, mas quer conhecer, eu mando áudio, eu converso, se quiser uma ligação em vídeo, eu faço. Porque eu não quero quantidade, eu quero ter um relacionamento e eu quero que as mulheres evoluam, né? E sejam felizes, principalmente. Falar em ser feliz. Esses últimos dias você estava muito feliz, né? No seu Instagram, estava acompanhando seus stories. E você tinha ido ao Rio de Janeiro, né?
correr uma maratona, né, assim? Então, o que foi que representou isso para você? O que trouxe tanta felicidade para você? Primeiro tem a história da maratona, né? Sim. Que eu fiz a virada dos 40 anos e eu coloquei como meta a cada ano fazer uma maratona. Sim. Todo mundo que corre sonha, a maioria das pessoas sonha em ser maratonista, né? Que é a distância de 42 quilômetros. E aí, juntou com o sonho de conhecer o Rio de Janeiro, né? Que eu vim aperreando meu marido desde quando a gente casou. Quero conhecer o Rio de Janeiro, quero conhecer o Rio de Janeiro. E a Maratona do Rio, ela tem uma característica muito especial. Ela é considerada uma das maiores, assim, respeitadas, inclusive no mundo. Tem muitos corredores, se inscreveram aproximadamente 60 mil atletas nessa última maratona que eu participei. A geografia do Rio estimula muito, né? Muito, essa vida saudável, né? Exatamente. Então, é uma maratona que todo corredor tem que passar por ela. Sim. A vivência, né? A cidade respira corrida durante aqueles dias, atrai corredores do mundo inteiro, corredores profissionais, para alcançar índices, até para as majors, né? Que são maratonas de fora, consideradas as maiores. Então, foi muito especial. Eu estava alegre em dose dupla, porque eu estava realizando o sonho de estar lá e de completar uma maratona que não é tão fácil, né? Um processo, uma preparação aí de uma vida para a gente conseguir alcançar. E o Rio é uma cidade maravilhosa, né? É muito lindo. É lindo. Vivian, para essas mulheres que estão nos acompanhando, o que você poderia compartilhar com a gente sobre o que é mito e verdade de corrida? Sim. Por exemplo, as pessoas, eu gostaria de correr, mas meus joelhos não vão aguentar. Mas eu já passei da idade de correr. Mas eu sou muito nova para correr. Quem quer correr, o que é que precisa para começar a correr? Coragem. Precisa coragem. Eu recebo essa pergunta todo dia, Gê. O que é que eu preciso? Eu digo, primeira coisa, gente, coragem. Porque até quem não tem perna hoje está correndo, viu? Sim. Então, assim, se você tiver coragem, vai com o tênis que você tem em casa, vai com a roupa que você tem em casa, porque se a gente for esperar as circunstâncias favoráveis, né? O melhor tênis, um relógio com GPS, né? Que esteja aquele sol lindo, a treinadora perfeita esperando. Não vai acontecer. Então, não tem idade, tá? Não tem o tênis específico. Claro que quando você chega, você vai percebendo, de acordo com a demanda que vai aumentando, algumas necessidades. Investir num tênis melhor. Você não quer mais correr com o celular na mão, você quer um relógio para marcar, né? Você, às vezes, precisa dar a ajuda de um nutricionista. Se sentir algum incômodo, aí entra o fisioterapeuta para te ajudar, né? Mas esse primeiro passo, ele pode ser dado como você estiver. Como você está, né? A minha realidade hoje na assessoria é alunas de 12 anos de idade, que treinam com a mãe, e mulheres de quase 70 anos. Então, assim, não tem idade, né? A gente conhece mulheres com até mais de 80 correndo maratona, inclusive. Então, o que eu falo é que você precisa de uma boa orientação, claro, de um profissional de educação física, e você está num contexto em que você esteja bem, se sinta feliz, e as outras coisas que precisam em relação a relógio, roupa, inscrição para a corrida, tem calma, tem paciência que isso vai chegar. Em relação a joelhos, por exemplo, coluna, eu tenho um desgaste na coluna, eu tenho condropatia, né? Eu tenho. Pronto. Não é impedimento para correr também, né? Quase não existe, gente, impedimento para correr. Quando você tem uma boa orientação, isso vai fluindo bem e as demandas vão sendo adaptadas gradativamente, né? Sem muito volume inicialmente, sem muita intensidade. E aí, só contando a história de uma aluna minha com 62 anos, para você ter uma ideia. Ela tinha condropatia grau 3 no joelho e 4 no outro. Então, assim, se o médico não estudar, não tivesse reciclando e não entender muito, se ele for ultrapassado, ele já vai dizer, essa mulher não pode correr. E ela começou a correr, ficou muito feliz. Mentalmente, assim, ela era outra mulher. Estava num contexto de depressão, né? Com alguns desafios, porque os filhos já tinham casado e ela cuidava de uma mãe idosa, de um irmão especial. E aí ela viu na corrida assim a saída. E ela ficou muito feliz, ela estava radiante. Só que a demanda do treino começou a aumentar, o volume. E ela começou a sentir dores no joelho. E foi a um médico desses, né? Que já é um médico que tem tradição, mas não estava estudando, não estava se reciclando. E aí ele disse, a senhora não pode correr. Não pode nem sair na esquina para comprar o pão. Aí você diz isso a uma mulher que já está enfrentando, né, os desafios emocionais.
e dizer que ela não pode comprar o pão. Aí eu disse, olha, eu respeito muito a sua decisão, o seu médico, mas se eu fosse a senhora, eu procuraria uma segunda opinião. E aí ela foi para um médico, inclusive corredor, que é assim, ele está sempre se atualizando, está em congresso. E ele disse, dona fulana, a senhora pode correr, a senhora vai voltar amanhã. Eu tenho condropatia grau 4 nos 2 joelhos e estou me preparando para a minha segunda maratona. O que a senhora precisa é fortalecer, não parar de treinar e escolher um bom profissional. E hoje ela corre, gente, uma mulher de 62 anos, correr 15 quilômetros, 16 quilômetros, né? Não sente uma dor. Claro que associou fortalecimento, musculação, pilates, né? E tá dando super certo. Então, não tem impedimento, não. Além dessa questão, assim, eu quero começar a correr, mas não sei como, não tem a questão do tempo, né? Você treina e já treinou também algumas ministras da palavra aqui do Ministério. E a gente sempre fica pensando assim, eu gostaria de começar, você que está me acompanhando vai concordar com isso, queria começar, mas eu tenho uma agenda cheia, pode ser que eu não tenha tempo, pode ser que eu falhe nos dias de treinamento. Como é que você faz essa gestão de tempo? Você, mulher, que ministra, que tem muitas atividades. Eu acho que o meu exemplo é bom falar, porque tem a questão da maternidade atípica, né, que se exige muito de mim. Tem a questão do serviço na igreja. Tem a vida conjugal, né, que a gente... multitarefas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é saber o quanto a gente é precioso e o quanto a gente tem que se cuidar. Né? Não tem como cuidar de outro se a gente não estiver bem, mentalmente, fisicamente. Então, quando eu entendo isso, eu vou conseguir encaixar. Seja na hora do almoço, seja pela manhã. Tem essa flexibilidade do online e no presencial também. E, gente, eu estou falando aqui da minha assessoria, mas isso é em qualquer área. Né? A musculação, um pilates, alguma coisa você pode fazer por você, uma caminhada. Quando você entende que você é importante, que você precisa estar bem e que você é a prioridade para, a partir de você, claro, você servir aos outros, né? Amar os outros como você se ama, então você consegue encaixar. Não tem esse negócio de não consigo, dá certo. Porque até na assessoria presencial, a gente treina por meio de um aplicativo, né? Então, você tem o treino lá no celular. Então, não deu para ir de manhã, vai no intervalo do lanche, vai à tarde, vai à noite, né? Tem o suporte comigo também, pelo WhatsApp. E, claro, tem academia hoje, gente, 24 horas. Né? Então, não é desculpa. Dá para encaixar, dá para fazer. E eu também ajudo nesse processo de fazer a mulher entender que dá certo. Isso é bem importante, Vivian. Você falou na questão de ser mãe atípica, né? Isso é algo bem constante, né, na nossa sociedade, muitas mães atípicas. E eu gostaria que você falasse diretamente a essas mães. A gente sabe que muitas se anulam, não é? Se anulam e aí vem o desestímulo pela vida, baixo a autoestima, né? Então, o que você diria a essa mãe atípica que está nos acompanhando agora? Você agora tocou em algo que me emociona muito. Porque foi a partir disso que muita coisa começou, né? A maternidade atípica, ela não avisa que vai chegar, né? Ela simplesmente chega na vida da mulher e é exatamente isso que você falou. A mulher, ela se anula, porque o mais importante para ela naquele momento é cuidar do filho, é entender, né? Por exemplo, o autismo, que foi, no meu caso, porque tem várias mães aí atípicas de vários tipos, né? Com vários tipos de deficiência. E quando ela chegou, eu disse, espera aí, eu preciso entender, eu preciso estudar, ler. E a primeira coisa que a mulher faz, eu vou parar, né, vou dar uma pausa em alguns projetos para me dedicar. Isso eu estou falando da maioria das mães. Claro que tem um caso específico ou outro de mães que não consideram, mas foi o que aconteceu. Me pegou de surpresa e eu vi que eu precisava parar algumas coisas para me dedicar para ele. E coloquei toda a minha força, o meu tempo, dei uma pausa na minha carreira. Eu me formei em Educação Física em 2004, já comecei trabalhando. Mas eu precisei parar, porque meu filho ia ficar em casa, sendo cuidado por outras pessoas. O pai precisava trabalhar, tinha o serviço na igreja. E eu queria estar perto dele, principalmente nessa janela de oportunidade, que é a plasticidade neural. Então, é muito importante ele ser estimulado nessa primeira infância, né? Como é que eu ia fazer isso trabalhando fora de casa, com uma demanda absurda? Então, eu me anulei para me doar para ele, né?
E nesse período de assim, abnegação e que eu me dediquei totalmente, foram 7 anos, né? 7 anos em que eu tive muitos desafios, porque a gente sabe que o homem é o provedor da casa, ele está ali para dar o suporte, e foi em conjunto a nossa decisão. Eu disse, amor, como é que vai ser? Ele disse, não, você vai ficar em casa agora e está tudo bem. E você tem que diminuir o padrão, você tem que dizer, amor, estou precisando de uma roupa, estou precisando de um batom. Isso foi novo para mim, e eu eu guardei na gaveta essa coisa da carreira, né? Eu acreditava até que nem ia acontecer novamente. E nesse tempo de 7 anos, eu rodei muito em consultórios, em terapias, eu conversei muito com muitas mães. E eu via, assim, aquele vazio de que elas estavam ali para viver a vida de outra pessoa, mas não era a vida delas. Né? E eu conversei com muitas, eu chorei com muitas, eu orei por muitas mães. Isso impacta o casamento também, né? Impacta o casamento muito, né? A gente que está na igreja, que está congregando, que está se alimentando da palavra, tem um abalo, você imagina uma mulher que não tem a palavra, né? E eu vi muitas mulheres se separando, mulheres que foram abandonadas, e tem homens também, viu? Que se doam para o filho e são abandonados pela esposa, porque tem pessoas que rejeitam o autismo, né? Rejeitam a deficiência, não querem admitir diante da sociedade. Tem vários casos. Então, eu fiquei mais ou menos entre 5 e 7 anos, de 6 e 7 anos foi acalmando mais. Mas até 5 anos eu ficava nas clínicas uma tarde inteira conversando com mães. Eu vi muitas mães chegando chorando, né? E aí eu ficava pensando, como é que eu vou ajudar essas mulheres? Ao final de 7 anos, eu tive um esgotamento mesmo, um esgotamento físico, mental, porque eu estava me anulando, né? Eu estava cuidando da minha casa, do meu filho, e a gente já via os frutos, porque Pedro passou do nível de suporte 3 para o nível de suporte 2. Hoje ele se comunica, né? E a gente crê que vai evoluir para o nível de suporte 1, e aí ele vai ter a vida funcionando. Estava voando numa corrida, né? Pois é. Mas isso se deve muito à nossa dedicação para ele, Sim. né? Mas quando foi do 5º para o 7º ano, eu tive esse desafio, né? A ansiedade, porque eu estava totalmente anulada, né? Servindo as pessoas na igreja, cuidando de pessoas, mas eu não estava cuidando de mim. Então, foi bem desafiador, porque foi a hora que eu precisei parar, pausar para olhar para mim novamente, né? E tem coisas que parecem besteira, mas assim, ir a um salão, né? Sei lá, fazer um mimo para mim, comprar uma bolsa. Eu falo assim abertamente, porque eu ministro para mulheres, e eu digo, faz quanto tempo você não vai no salão de beleza? E eu me arrumava em casa mesmo, eu mesmo fazia minha unha, eu mesmo cuidava de mim. Tinha a questão financeira também, porque a mãe atípica, ela tem aquilo de dar tudo que tem para suprir a necessidade, né? As demandas de terapia são muito caras, são muito altas, e o casal acaba se empenhando mais financeiramente, Sim. em todos os aspectos. E aí, teve todo esse processo. Ao final de 7 anos, graças a Deus pela minha liderança, muito grata. A minha liderança, pastor Tiago Ju, né, que estava nesse processo, perceberam essa demanda, né? Eu estava exausta, estava cansada, mas eu fui socorrida, né? E interessante, porque às vezes tem muita gente na igreja assim, Sim. sabe? Depois que eu abri meu coração, depois que eu abri assim para o Instagram para contar, foi nessa intenção de algumas pessoas conseguirem se abrir. E eu tenho recebido mensagem de esposas de pastores, meninas que servem em departamento de música, mulheres, né, que servem na igreja e estão pedindo esse socorro. E eu falo, a primeira coisa depois que você identificar uma atividade física, sabe, procurar ajuda, se abrir para a liderança, porque você precisa estar bem. É cuidar de quem cuida, né? E hoje eu tô forte, tá tudo bem, ficou mais calmo, mais tranquilo, para que eu pudesse ajudar essas mulheres. Pedrão tá crescendo aí, cheio de graça, inteligente, né? Ativo, que bênção, né? Vivian, planos para o futuro, assessoria, louvor, vem um livro aí, como é essa história? Pois é, eu gosto muito de ler, né? Ler sempre fez parte da minha rotina. E quem gosta de ler, gosta de escrever. Ou pelo menos já sonhou em escrever, né? E eu tive um tempo que tem alguns projetos aí engavetados. Tem uns que quase terminam, mas não terminou. Com a música, aquilo que eu te disse no começo. Tem a questão da estação, né? E saber respeitar a estação é muito importante para a longevidade dentro do seu chamado. Sim. Isso na música ou em qualquer
área, né? Se você serve aqui na comunicação, você tem que entender a estação. Sim. Né? G está aqui hoje no Verbo Online, mas tem que entender que amanhã talvez não seja o tempo. Né? Isso foi um desafio para mim, mas hoje eu fico em paz e saber que eu respeitei todas as estações. Sim. Na hora que for para sair o livro, vai. Na hora que for voltar para compor, para lançar alguma coisa, alguns trabalhos que já estão prontos, vai acontecer. Não tenho pressa também, porque tem que respeitar a estação. E Sim. quando a gente respeitar a estação, a gente colhe o melhor dela. Né? Verdade. E a minha estação agora está bem voltada para a assessoria, para mulheres, né? E eu estou nessa onda. O vento está soprando, o Espírito Santo está soprando para isso, abrindo janelas, oportunidades. Eu estar aqui hoje é uma resposta, né? Para que isso aconteça. Eu não gosto de forçar oportunidades, abrir portas, deixa que Deus abre. E Ele tem aberto muito em relação a mulheres, né? O projeto agora é fazer o online conhecido em todos os estados, né? Eu penso também em ter embaixadoras nessas cidades, nesse país, que possam representar isso, para levantar outras mulheres. A gente tem várias assessorias aqui na cidade e no Brasil, com o foco de fazer você correr mais e você correr melhor. Na minha metodologia e no meu, ligado ao meu propósito, não é só isso que eu quero. Quero que a mulher esteja bem, que ela esteja feliz. Espiritualmente, né? fisicamente. Fisicamente, mentalmente. Não adianta ela só correr rápido e ela continuar com aquela prisão na cabeça, né? De que não é nada, de que não pode nada, né? De que não é amada. Primeiro, ela é amada por Deus, ela é muito importante, por isso que ela precisa se cuidar. E esse poder multiplicador, eu quero muito na minha assessoria. Correr, ficar bem para que ela possa levar outras mulheres e arrastar. Hoje, 90% das minhas alunas, elas chegaram por indicação de outra. Elas se sentem tão felizes correndo que ela diz, G não pode ficar de fora, eu vou levar. E aí, eu nem preciso fazer propaganda. E tá funcionando, viu? Porque o que tem de gente me chamando... Olha. Funciona, o exemplo arrasta, né? Arrasta. É isso. Tem também alguns projetos em relação a Corre Mais, né? Que, assim, a corrida, ela acontece no mundo inteiro e ela tem crescido por ser uma atividade acessível. Então, você bota o tênis e vai correr. Todo lugar tem uma rua, uma avenida e um parque, né? Em qualquer lugar do mundo. Você não precisa de uma estrutura. Não precisa de uma estrutura, Então, você vai. É bom que tenha uma orientação. Hoje tem assessoria online, você pode estar em qualquer lugar, viajar e fazer o seu treino. Então, por causa disso e por causa do meu chamado, é um sonho, assim, muito... latente agora no meu coração é fazer essas maratonas mesmo por vários lugares, várias cidades do mundo e aí servir as igrejas por onde eu passar, né? Às vezes alguém me chama para ministrar numa conferência, alguma coisa, eu digo, eu posso levar meu tênis para correr? Aí arrasto a esposa do pastor para correr comigo, né? Junto uma turma de mulheres e ali já nasceu um grupo de corrida, já passei por igrejas que as mulheres estão correndo, né? Estão fazendo atividades juntas. Então, por onde eu for, eu quero multiplicar. E aí a música vai junto para onde eu for. Que coisa boa. Pra gente encerrar, Vivi, eu gostaria de você deixar assim uma dica de leitura. Aquele livro que você leu, que você indica, que você acha importante que as pessoas conheçam também. Esse livro aqui, de Luciano Subirá, ele fala sobre o cuidado do corpo. Na verdade, ele tem uma série, ele tem 3 livros, Rumo aos 120 anos, e ele tem também O Céu Pode Esperar. Mas eu sou apaixonada por esse pode ser o de entrada, se você nunca leu nenhum dos 3. E ele tem testemunhos aqui interessantes sobre essa questão de você estar espiritualizando coisa que não é, que é da sua responsabilidade, porque tem gente que bota tudo a culpa e a responsabilidade de Deus para fazer. Né? Ora por cura, ora por saúde, são coisas que já... E não faz nada. Já está disponível em Jesus para nós, então você já é curado, a saúde divina já habita dentro de você, mas existe algo que que precisa ser feito, é da sua responsabilidade fazer. E ele fala sobre jejum, né, a alimentação, o sono, o descanso. Então, é bem completo. E para as pessoas que trabalham na igreja, no ministério, acho que precisa muito, porque é a vida dele, né? É bem interessante. E os testemunhos são maravilhosos. E se você estar bem, você serve melhor, né? Exatamente. E é isso que eu falo, a longevidade no chamado. Se tem uma coisa, Gê, que eu sempre temi na minha vida com Deus e no serviço da igreja, é não ter essa longevidade, essa saúde no chamado. O que é a saúde? É você ter vida para cumprir os seus dias. Sim. Né? É tão lindo quando você vê acompanhando adolescente, jovem, aí casa, tem os filhos, aí os cabelos brancos chegam, aí tá lá e cumpriu.
passou pelo departamento, serviu a igreja. Cumpriu a carreira toda. Cumpriu a carreira. Eu não vou usar a palavra medo, mas eu tinha receio de quebrar isso. Sim. Porque eu estava cansada, sobrecarregada, por decepções. Então eu falo, tem estação que você está mais rápida, né? Como na corrida. Tem horas que você vai precisar dar uns tiros. Tem hora que você vai precisar só descansar e dormir um pouco, reabastecer, para que você volte com mais velocidade depois. Então, eu sempre tive esse receio. Eu quero chegar até o fim da minha carreira. Se Jesus não voltar antes, meus cabelos brancos, meus filhos, meus netos servindo na igreja. E ter saúde para isso, tanto saúde física como mental. Que coisa boa. Muito obrigada. Estou muito grata por essa conversa, por você compartilhar coisas da sua vida. E assim, para mim foi uma conversa inspiradora. E acredito que para você, as pessoas que estão nos acompanhando também, foi igualmente inspirador. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou te esperando na corrida. Vamos lá. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Aproveite e já compartilhe esse episódio, seja inspirado a alcançar pessoas que precisam conhecer o reino de Deus. Acesse também o nosso portal verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas antes declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se que tudo passa. A graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.